Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um dia de palestras do Ecofórum com o tema Mudanças Climáticas. E hoje é nosso terceiro dia de apresentação e nossas palestras serão os efeitos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade no Sudeste Asiático, com Jalissa Clark, a influência da Amazônia nas chuvas brasileiras, rios voadores, com Alícia Rodrigues, os efeitos das mudanças climáticas e agricultura, com Franciele Domingos, e ambientes cavernícolas no contexto de mudanças climáticas, com Vitor Pereira. Lembrando que entre cada palestra nós vamos ter um intervalo de 5 minutinhos para perguntas e discussões aqui no chat, e que nós vamos fixar uma lista de presença também aqui no chat do YouTube, então é indispensável que vocês assinem. Não se esqueçam de deixar o like no nosso vídeo, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para ajudar cada vez mais a divulgação científica. Espero que vocês gostem das apresentações de hoje e bom Ecofórum! Olá, meu nome é Jalissa Clark e esta é a minha apresentação sobre os efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade do Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é composto pelos países Myanmar, Camboja, Laos, Tailândia, Vietnã, Timor-Leste, Indonésia, Malásia, Brunei, Singapura e as Filipinas. É uma bela região conhecida por suas espécies exóticas e rica biodiversidade. Possui a maior proporção de espécies endêmicas de aves e mamíferos do mundo e a segunda maior proporção de plantas vasculares. 15% das florestas tropicais do mundo estão localizadas aqui. Além da biodiversidade rica, também existe uma grande diversidade nos biomas, incluindo floresta tropical, sazonal e decidual, savanas e pastagens, montanhas, manguezais e pântanos. Espécies como o orangotango de Sumatra e o elefante de Borneo são nativos dessa região. A biodiversidade nesta região, porém, está amaciada. As mudanças climáticas, junto com outros fatores como o desmatamento e a agricultura, levaram à diminuição da biodiversidade. As mudanças climáticas têm um efeito direto sobre a temperatura e precipitação, que, por sua vez, afetam organismos individuais, populações, a distribuição de espécies e, eventualmente, os ecossistemas. Prevê-se que uma espécie de pinheiro, o Pinus mercussi, possa ser diretamente afetada pelas mudanças climáticas. Essa espécie em particular
é economicamente importante para a região e é usada para a extração de resina e lenha. É plantada em plantações, mas também ocorre naturalmente nas baixas ou as terras baixas. As mudanças climáticas podem provavelmente afetar a regeneração, o crescimento e a distribuição da espécie. Como muitas das populações são isoladas, seria mais difícil se deslocarem para altitudes mais elevadas, que proporcionaria condições mais favoráveis. Além disso, as espécies vulneráveis com habitats restritos e baixas variações climáticas têm mais dificuldade em se ajustar às mudanças em seu ambiente e são mais vulneráveis à extinção devido às mudanças climáticas. As mudanças climáticas também podem causar as espécies se movam para altitudes mais elevadas em busca de habitats mais elevados, como já mencionei, o Pinus mercúcio. Isso acontece porque, embora as mudanças climáticas tenham mostrado um efeito nas baixadas desta região, relativamente as montanhas não são afetadas, provando que são mais resistentes. Isso pode ser visto em 94 espécies de aves no Sudeste Asiático, cujo habitat mudou para cima. E prevê-se que várias espécies de cita experimentam uma diminuição no alcance, com os efeitos da mudança climática criando habitats inóspitos. O que foi visto nas espécies de cita pode se tornar mais comum. Mais espécies podem buscar condições mais favoráveis, movendo-se para altitudes mais altas. No entanto, com o contínuo desmatamento e fragmentação na região, pode ser mais difícil para esses organismos encontrar um habitat adequado. A biodiversidade também é indiretamente afetada pelas mudanças climáticas por meio dos eventos do El Niño. Devido às mudanças climáticas, o aquecimento natural que ocorreria durante esses eventos tem aumentado em intensidade e frequência, aumentando as ocorrências de secas e incêndios. As florestas desidratadas e turfeiras podem atuar como combustível para os incêndios. Uma turfeira é uma forma de pântano terrestre, no qual a terra é muito saturada com água e, além do nível de oxigênio baixo, essas condições não suportam decomposição adequada de plantas. O exemplo desses incêndios foi visto entre 1997 e 1998, quando um incêndio destruiu florestas e turfeiras na Indonésia, matando aproximadamente 1.000 orangotangos. 21% das áreas de turfeiras de Bornéu foram afetadas por incêndios entre 1997 e 2006. E alguns desses áreas foram queimadas repetidamente. A frequência desses incêndios também pode ser aumentada pela drenagem de turfeiras para a agricultura ou pela extração de recursos como minerais, petróleo e turfa. Pode levar anos para os habitats florestais se recuperarem completamente das secas, aumentando a taxa de mortalidade de espécies que são menos toleráveis a essas condições e alterando a composição de espécies necessárias. Então, o que pode ser feito para mitigar os efeitos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade do Sudeste? Embora as mudanças climáticas tenham um efeito negativo sobre a biodiversidade,
existem outros fatores cujo efeito é maior. De fato, de acordo com uma pesquisa feita por Hughes, as mudanças climáticas estão últimas na lista de grandes ameaças à biodiversidade nesta região. Por exemplo, 15,5% das florestas foram perdidas para o desmatamento e há uma perda contínua de 1% anualmente. As Filipinas, em particular, já perderam 93% de suas florestas devido ao desmatamento. O motivo do desmatamento é a agricultura para produzir palmeiras e árvores frutíferas. As frutas e o palma produzidos são exportados e 86% do óleo de palma produzido no mundo vem do Sudeste Asiático. A urbanização também desempenha um papel na perda de biodiversidade. Até o ano 2000, mais de metade das áreas urbanas já estavam implantadas em áreas de grande cidade. Projeta-se que até 2030, ainda mais áreas urbanas estarão dentro de 10 quilômetros. A caça também é uma grande ameaça à biodiversidade, e os motivos principais são usados para alimentos, remédios, decoração e animais de estimação. Entre 2000 e 2006, 69% da vida selvagem que os Estados Unidos receberam veio do Sudeste Asiático como parte do comércio de animais de estimação. A fim de proteger a biodiversidade, todos esses componentes teriam que ser tratados. As principais partes interessadas, como o governo, empresas e corporações e comunidades locais, devem estar envolvidas e práticas mais sustentáveis devem ser implementadas para diminuir esses fatores, incluindo os efeitos das mudanças climáticas, e proteger a biodiversidade da região. Uma forma possível de proteger a biodiversidade e reduzir as mudanças climáticas seria reduzir a quantidade de produtos exportados. De acordo com o Produce Marketing Association, 7% da produção mundial vem desta região, enquanto toda a América do Sul, juntos, produz 6%. Para colocar em perspectiva, o Brasil sozinho tem o dobro do tamanho do Sudeste Asiático. Isso significa que, com base apenas na área, eles estão produzindo muito mais do que podem sustentar. O foco principal deve ser o fornecimento de alimentos suficientes para o Sudeste Asiático. Uma vez feito, menos fazendas e plantações serão necessários e a biodiversidade será protegida. Outra forma de reduzir os efeitos das mudanças climáticas é usar os serviços ecossistêmicos. Alguns desses serviços incluem florestamento, reflorestamento e plantio de árvores. Florestamento é o plantio de árvores ou suas sementes em áreas que não eram anteriormente florestadas. Reflorestamento é o plantio ou semeadura de árvores em áreas que antes eram florestadas, e as árvores podem ou não ser nativas. Plantio de árvores é o plantio de árvores em uma determinada área com o uso de mudas cultivadas em viveiro. No entanto, antes que os serviços ecossistêmicos sejam implementados, avaliações devem ser feitas para determinar qual abordagem seria a melhor com base nas circunstâncias particulares. As abordagens mais eficazes
são aquelas que abordam os múltiplos fatores de perda de biodiversidade. E essas são as referências. Muito obrigada.
Boa noite, gente. Meu nome é Alicia e eu sou pós-graduanda no programa de Ecologia Aplicada na Universidade Federal de Lavras. Bom, a minha apresentação hoje é sobre a influência da Amazônia nas chuvas brasileiras. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a floresta. Ela é a maior floresta tropical do mundo e compreende 53% de todas as florestas tropicais remanescentes no mundo. Ela está inserida no bioma Amazônia e possui o clima equatorial, que é caracterizado por possuir altas temperaturas e chuvas constantes. Essas chuvas constantes, elas são devido ao fato de ocorrer precipitação em todos os meses do ano. Ela está localizada no norte da América do Sul e conta com uma alta biodiversidade. Ela possui também uma alta entrada de energia solar e massa de ar úmido. Possui também o rio Amazonas. Este, por sua vez, é o maior rio em extensão territorial e em volume do mundo. E estima-se que cerca de 20% de toda a água doce do mundo passa por ele. A floresta amazônica também é responsável pelo sequestro e estocagem de carbono, onde ela pega o carbono atmosférico e guarda ele nas suas raízes, tronco, galhos e folhas. Por causa disso, ela tem uma importância meteorológica muito grande, porque quando ela pega esse carbono, ela diminui os gases do efeito estufa, e aí isso tende a diminuir ou estabilizar a temperatura mundial. Da mesma forma que, se esse carbono que está estocado nas suas árvores é liberado na atmosfera, tende a aumentar esse efeito estufa e, com isso, o aumento da temperatura mundial. Ela possui também solos pouco férteis e com baixa retenção de nutrientes. Porém, é importante falar também que ela possui a serrapilheira, que é galhos, folhas, troncos e carcaças de animais. E aí eles vão contribuir com os nutrientes, né, que a floresta precisa. Bom, em relação à vegetação, nós temos três tipos. O primeiro é a mata de várzea, que está localizada em áreas baixas e sofre inundações periódicas de acordo com o enchimento dos rios. E por isso seus solos são férteis, uma vez que quando o rio enche, leva nutrientes para o solo. O segundo tipo é a mata de igapó, que é localizada em áreas mais baixas e está sempre alagada. E por último temos a mata de terra firme, que é onde é encontrada a maior parte da floresta, e não possui inundações devido ao fato de estar localizada em áreas mais altas. Aqui tem um esquema mostrando isso que eu acabei de falar, só para ficar um pouco mais fácil de entender, onde essa linha tracejada é o nível normal do rio. A mata de igapó, ela está aqui dentro do rio, então ela sempre está alagada. Já a mata de várzea, ela só vai ser alagada quando o rio estiver cheio. E aqui em cima nós temos a mata de terra firme. Bom, agora em relação aos rios voadores, é um fenômeno que está ligado diretamente com o clima e com os recursos hídricos. E eles nada mais são do que um deslocamento de massa de ar. E aí eles vão influenciar nesse regime de chuvas, né? Uma vez em que eles estão ali transportando umidade e vai ocorrer a descarga. Vou falar disso um pouquinho mais para frente. E temos também influenciando esses rios voadores os fenômenos Laninha e El Niño. Só que a gente precisa lembrar também que esses são fenômenos cíclicos. Então a gente não pode colocar nele a responsabilidade do desregulamento que vem ocorrendo na temperatura e na questão dos rios voadores. Bom, aqui um exemplo para falar sobre onde o calor equatorial evapora do oceano, adentra o continente, né, e vai para a floresta através dos ventos alísios. E aí, aqui na floresta, essas nuvens vão trocar umidade com a floresta. Depois, elas vão seguir esse caminho, onde primeiro chega nos Andes, onde ocorre a primeira descarga, e aí essa primeira descarga de chuva vão formar a cabeceira dos rios, principalmente do rio Amazonas. E aí depois essas nuvens carregadas vão seguir para o centro-oeste, sul e sudeste brasileiro, para irrigar, né, essas regiões e vão abastecer os reservatórios. Essas chuvas são as famosas chuvas de verão.
E aí essas chuvas vão impedir que essa região se torne uma região muito árida. E aí, quais são os fatores que vão influenciar nesses rios voadores? O primeiro deles é o desmatamento, né? Porque quando ocorre o desmatamento, ocorre a perda de árvores, que vai perder evaporação, umidade, e isso vai influenciar no regime de chuvas. Aí aqui através desse gráfico a gente consegue ver que do ano de 2008 até o 2018 houve uma leve diminuição e subiu pouca coisa, não foi tanto. Mas através desse outro gráfico a gente pode ver que aqui, ó, nas cores de vermelho para 2018, 2019 e roxo para 2019, 2020, houve um crescimento disparado em relação ao desmatamento. Então, isso que a gente vem enfrentando hoje em dia, com poucas chuvas, um tempo mais seco, é devido a isso. É uma das causas. O segundo fator é o fogo, né? Porque quanto mais fogo eu tenho, mais perda de árvores eu tenho. E aí desencadeia todo um processo que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, e aí o que a gente pode ver nesse gráfico, de 2016 a 2020, ocorreu muito o número de queimadas. E, gente, esse fogo ele pode ser tanto de forma natural quanto de forma antrópica. Só que o fogo natural ele não deveria estar ocorrendo na proporção que os fogos estão acontecendo. Então, a gente pode perceber que muito desses fogos são realmente de causa antrópica. É o ser humano que está causando. Bom, aqui o feedback positivo foi o que eu falei que ia falar que uma coisa desencadeia a outra, onde quando a gente tem a perda de árvores, seja por desmatamento ou pelo fogo, vai acontecer menos evaporação, que vai gerar uma diminuição nas chuvas, que vai levar a uma época de seca prolongada, diminuição da umidade e vai gerar mais incêndios. E aí, com mais incêndios, perda de árvores novamente. Então, quando a gente afeta qualquer uma dessas fases, né, a gente desencadeia tudo. E aí vai ficando cada vez mais difícil da gente retornar ao ponto inicial. Que inclusive a Amazônia hoje, ela está estudos estimam, né, que ela pode estar chegando no seu tipping point, que é o ponto irreversível da floresta, já que ela é um sistema que se autossustenta. E aí, estima-se que daqui 50 anos ela não consegue mais se regenerar e ela pode virar uma grande savana. E aí vai ter muitas consequências. Bom, as consequências agora. Bom, a primeira consequência é a emissão de carbono, que nem eu falei anteriormente, quando você desmata ou taca fogo na floresta, ela vai liberar o carbono que está estocado. E aí isso vai agravar o efeito estufa. Agravando o efeito estufa, a gente vai ter um aumento da temperatura global. Ou seja, é uma coisa que não vai influenciar só no Brasil, vai influenciar o mundo inteiro. Por isso que existem muitas políticas para reduzir a emissão de carbono, várias metas, enfim. Ocorre também a diminuição dos rios voadores. E com a diminuição desses rios voadores, eu diminuo o regime de chuvas. E quando ocorre essa diminuição do regime de chuvas, o Brasil vai passar a ter um clima semiárido, vai passar a ter mudanças abruptas de temperatura. E aí isso vai deixar o continente inteiro mais suscetível às variações. E aí, gente, isso aqui, isso que eu acabei de falar, é basicamente o que acontece no deserto, onde tem-se altas temperaturas de dia e à noite temperaturas baixas. Então, isso é um problema muito grande. Além da falta de água que nós vamos experimentar, né? Porque se não vai ter a chuva para abastecer o reservatório, é uma questão problemática. Bom, e como que a gente resolve isso ou como é que a gente ameniza isso que está acontecendo? Primeiro, é importante que hajam políticas ambientais, como, por exemplo, fiscalizações mais intensas, combate ao desmatamento ilegal, leis mais rígidas. Em relação à conservação, é a criação de unidades de conservação, de reservas indígenas e
planos para a restauração do que já foi degradado. E o terceiro passo é a produção sustentável, como, por exemplo, os produtos não madeireiros. E aí, por fim, a gente consegue concluir que o clima, a biosfera e a economia estão interligados e que a sustentabilidade é uma direção e não um destino. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que ver no que a gente consegue fazer no meio do caminho, que ela não tem que ser o final, ela tem que ser todo o percurso. E, gente, é isso. Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, eu estou aberta, tá bom? Muito obrigada.
Gente, boa noite. Eu sou a Franciele. Eu faço parte do programa de mestrado da Ecologia Aplicada e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as mudanças climáticas e agricultura familiar. As mudanças climáticas globais constituem o principal desafio a ser enfrentado por toda a sociedade no século XXI, já que os seus impactos são, em geral, negativos, né? E aí, esses impactos, eles serão sentidos distintamente entre as diversas atividades econômicas e localidades ao redor do planeta. As pesquisas sobre o tema, elas não permitem uma previsão precisa da extensão ou da distribuição desses impactos, mas elas destacam os efeitos negativos expressivos na produção agropecuária. E aí, nesse sentido, as estratégias de adaptação às mudanças climáticas são essenciais para que os agricultores e toda a cadeia produtiva do agronegócio possam minorar os efeitos adversos previstos, né? E aí, a partir disso, é importante destacar que antes de projetar esses impactos das mudanças climáticas na agricultura, é necessário compreender como os produtores se adaptarão e quais são os principais direcionadores desse processo. Então, conhecer os fatores que desencadeiam a resposta dos agricultores às alterações do clima é muito importante, é crucial para que haja, né, um desenvolvimento efetivo de políticas de enfrentamento a este problema. E aí, nesse processo, é fundamental que as políticas públicas levem em consideração não só a necessidade de adaptação, mas também o conhecimento e a percepção que esses agricultores possuem acerca das mudanças climáticas. No contexto das mudanças climáticas sobre a agricultura, a agricultura familiar ela se posiciona como um agente central. As alterações nos níveis de precipitação e temperatura, os efeitos primários da nova condição climática, eles afetam diretamente a produção e, consequentemente, o modo de vida dos agricultores familiares. E aí, nesse sentido, o risco climático, ele se associa à histórica fragilidade econômica e social desses produtores. E aí, isso acaba ampliando a sua posição de vulnerabilidade. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, ela define a agricultura familiar como uma forma de garantir a produção agrícola e silvícola, assim como a pesca, o pastoreio, a agricultura, e ela é gerida e dirigida por uma família, né, que na sua maior parte depende da mão de obra familiar. E quem faz parte, né, desse trabalho são tanto os homens quanto mulheres. E com isso, a agricultura familiar, né, esse termo agricultura familiar, ele sempre foi denominado por outros termos, os termos como agricultura de subsistência, pequena produção ou pequena agricultura. E estes termos, eles remetem um certo julgamento negativo em relação ao futuro, em relação ao futuro desse tipo de organização de produção. E aí coloca a agricultura familiar como uma organização de produção fadada a ser incorporada à grande produção agrícola. Mas aí, nesse ponto, os agricultores familiares, eles têm demonstrado uma grande resistência, né, frente a esses avanços de produção agrícola de larga escala. E aí isso mostra, né, que esse modelo de produção, ele é um componente estrutural e que ele exerce dentro do processo de produção agrícola capitalista tanto a função de ser responsável por grande parcela da produção de alimentos, quanto por frear os avanços das atividades típicas do capitalismo no campo.
a agricultura familiar, ela é a forma predominante de agricultura no setor de produção de alimentos, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. E a sua importância, ela é nitidamente vista, né, simplesmente pelo fato dela preservar a produção dos alimentos tradicionais, de contribuir para uma alimentação balanceada, né, dada a diversidade de culturas que são cultivadas, proteger a agrobiodiversidade e por fazer uso sustentável dos recursos naturais. O que temos aqui é que o apoio, né, o apoio às instruções por meio das políticas públicas de governos e organismos multilaterais nesse contexto das mudanças climáticas, eles são fundamentais, são fundamentais para a sustentabilidade social, econômica e ambiental da agricultura familiar. E assim, isso ajuda a reduzir a vulnerabilidade, sobretudo nos países subdesenvolvidos. E aí, nesse sentido, verifica, né, dá para verificar que existe um movimento, mesmo que pequeno, existe um movimento de mobilização por parte de algumas organizações, de entidades, tanto a nível nacional quanto internacional, em relação a esse tema. Alguns estudos que relacionam mudanças climáticas e agricultura familiar, eles abordam a mitigação e adaptação a esse fenômeno, né, por meio do uso de técnicas sustentáveis de manejo e de produção. E quem tem grande participação nisso é a Embrapa. Essa decisão, né, dos agricultores quanto à adaptação, ela tem como base o conhecimento e a forma como interpretam as informações climáticas disponíveis. Então, não é possível implementar uma estratégia de adaptação sem considerar a forma de que esse conhecimento ele foi moldado. E, embora existam políticas nacionais instruídas para esse novo cenário de mudanças climáticas, essas políticas elas abordam o tema de maneira genérica e aí acaba que são insuficientes em relação aos agricultores familiares, que de longe são vistos, né, como a parte mais vulnerável dentro desse âmbito da agricultura. Muitos estudos eles vêm destacando que variáveis socioeconômicas, como o nível de escolaridade, o percentual da renda vinda do manejo da propriedade, o tamanho da família, a idade do produtor e assistência técnica são alguns determinantes do comportamento dos agricultores em torno da adoção de estratégias de adaptação. Em um estudo que avaliou a conscientização sobre as mudanças climáticas de agricultores, esse estudo ele foi realizado na África do Sul. Ele indicou que o nível de educação, o estado civil, a temperatura e a forma como a terra foi adquirida afetam significativamente o conhecimento sobre as mudanças climáticas. Para concluir, encontra-se uma lacuna grande, né, em relação aos estudos sobre os impactos das mudanças climáticas na agricultura familiar. Isso evidencia a necessidade de amparar, né, de um amparo contra esses efeitos negativos das mudanças climáticas, devido à representatividade, né, que a agricultura familiar tem, tanto na economia, quanto na relação com a segurança alimentar, com a proteção social, com o bem-estar das comunidades e com o próprio crescimento das economias locais. Essas foram algumas referências que eu utilizei. Queria agradecer a participação de todos, agradecer por estar participando desse evento. Eu estou deixando aqui o meu e-mail, caso alguém tenha algum material, algum conteúdo dessa área que queira compartilhar comigo, ou se quiser conversar sobre qualquer coisa. Aí é só entrar em contato comigo por esse e-mail, tá? Muito obrigada.
Olá pessoal, eu sou o Vitor, eu sou biólogo e mestrando em Ecologia Aplicada pela Universidade Federal de Lavras. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como as mudanças climáticas podem afetar os ambientes cavernícolas. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que são as cavernas. Cavernas são definidas como cavidades naturais subterrâneas. E esses ambientes possuem algumas características muito específicas e muito únicas, que garantem uma complexidade muito alta a esses ambientes. A primeira característica que a gente percebe claramente nesse ambiente, logo que a gente chega nesse lugar, é a falta de luz. Esse ambiente, as cavernas, são completamente afóticas depois de uma certa distância da entrada. E isso vai fazer com que a produção primária nesse ambiente, ou seja, a fotossíntese basicamente, ela não exista. Isso vai tornar esse ambiente extremamente oligotrófico, ou seja, um ambiente com muita pouca disponibilidade de alimento. As cavernas também são ambientes muito isolados. Isso vai fazer com que exista uma alta estabilidade ambiental nesses ambientes subterrâneos. Então a temperatura e a umidade elas vão ser estáveis durante todo o ano dentro das cavidades. A temperatura, por exemplo, ela vai ser próxima às médias anuais das temperaturas externas à caverna. Quando a gente pensa em uma caverna, às vezes nós esquecemos que esses ambientes são extremamente ricos em fauna, em biodiversidade. E existem 4 categorias para definir os animais que existem nesses ambientes. O primeiro grupo de animais nós chamamos de animais acidentais. Esses organismos eles entram na caverna por acidente, como o próprio nome diz, mas eles não possuem nenhum tipo de pré-adaptação àquele tipo de local. Então, por essa falta de adaptação a esse ambiente extremamente diferente que é o ambiente cavernícola, esses animais não conseguem normalmente mais sair da caverna e acabam morrendo lá dentro. O segundo grupo são os animais troglóxenos. Esses animais eles conseguem passar parte da sua vida dentro da caverna, mas mesmo assim eles ainda precisam sair da caverna para completar todo o seu ciclo de vida. Um exemplo disso são os morcegos, que passam um tempo dentro da caverna, criam ninhos dentro da caverna, porém eles precisam sair para se alimentar e reproduzir nos ambientes externos à caverna. A terceira categoria é a dos animais troglófilos. Esses animais eles conseguem completar todo o seu ciclo de vida dentro da caverna, porém eles ainda conseguem possuir populações viáveis no ambiente externo. E a nossa última categoria dos animais que vivem dentro das cavernas são animais troglóbios. Os animais troglóbios, eles passam todo o seu ciclo de vida dentro da caverna, e além disso, eles não conseguem manter populações viáveis no ambiente externo à caverna. Muitos desses animais troglóbios possuem o que nós chamamos de troglomorfismos, ou seja, adaptações morfológicas a esses ambientes cavernícolas. Exemplos disso são, por exemplo, a falta de olhos, a despigmentação do corpo e o alongamento de apêndices. Bom, então agora que a gente já entendeu um pouquinho como são esses ambientes subterrâneos, a gente precisa entender como que as mudanças climáticas podem afetar esses habitats. Eu acho que a primeira coisa que vem em mente quando a gente pensa em mudanças climáticas é o aquecimento global. E esse aquecimento global pode sim interferir na estabilidade da caverna. O que nós percebemos é que existe um aumento da temperatura das cavernas, também causado pelo aumento da temperatura externa. Porém, o que acontece é um efeito de delay, ou seja, existe um tempo entre o aumento da temperatura externa e o aumento da temperatura da caverna. Antigamente se imaginava que esse delay, que esse tempo de espera para que a caverna sinta o aumento da temperatura externa, fosse de cerca de centenas a milhares de anos. Porém, estudos feitos na Eslovênia já mostraram que esses efeitos podem ser de apenas 20 anos. E esse efeito delay ele vai variar com o grau de isolamento da caverna e o tempo de duração dessa variação de temperatura do ambiente externo. E essas mudanças da temperatura da caverna podem levar a um outro fator. O que acontece é que fluxos de ar dentro da caverna eles ocorrem por conta de uma variação da temperatura interna e externa à caverna. Essas mudanças de temperatura podem ocasionar também mudanças nesses fluxos de ar. E se esses fluxos de ar acabarem ficando restritos, ficando minimizados, pode acontecer um acúmulo de CO2 dentro da caverna. E além disso, existem projeções que mostram que os regimes hidrológicos das cavernas podem ser afetados por conta do aumento da temperatura e mudanças em ambientes externos,
Por exemplo, uma desertificação que pode estar acontecendo no ambiente externo pode afetar sim os ambientes e as dinâmicas hidrológicas de dentro da caverna. Mas e os animais que existem dentro da caverna? Como que eles vão sentir essas alterações? Os animais estritamente cavernícolas, ou seja, os animais troglóbios, eles possuem morfologia, fisiologia e comportamentos muito diferentes e muito peculiares. E por conta disso, eles são animais muito sensíveis. Muitas espécies troglóbias, elas possuem um perfil externo-termal, ou seja, elas possuem uma melhor resposta fisiológica numa amplitude muito pequena de variação de temperatura. Isso acaba se tornando uma grande limitação, pois diferente das espécies de superfície, elas não vão conseguir se adaptar a uma variação de temperatura que ocorra, como acontece em outros animais. E a maioria dessas espécies troglóbias, elas não possuem mecanismos termorregulatórios. Isso vai fazer com que, por exemplo, estudos mostrem que uma variação, tanto para mais quanto para menos de 2 graus Celsius, possa ser mortal para essas espécies. Um outro fator que é muito importante falar a respeito dos troglóbios é que eles precisam de uma alta umidade para se manter no ambiente, já que normalmente eles possuem uma alta permeabilidade da cutícula e por isso apresentam uma baixa resistência à dessecação. Então, se a gente pensar no que foi falado anteriormente, com o aumento da temperatura e com a variação da umidade do ar do ambiente cavernícola, isso pode sim afetar esses organismos de uma forma que seja fatal. E um outro problema que essas espécies troglóbias enfrentam é que pode existir uma dificuldade na dispersão geográfica desses animais. Já que as cavernas são ambientes que normalmente são isoladas geograficamente, fica muito difícil para essas espécies conseguir se deslocar entre uma caverna e outra. E além disso, mesmo que esses animais consigam realizar uma dispersão dentro do ambiente da própria caverna onde ele está, muitas das cavernas não possuem uma variação climática para que esses animais possam aproveitar diferentes ambientes ali dentro. Então, diferente de muitas espécies da superfície que quando há um problema ambiental ali no local onde ele está, conseguem se dispersar para outras áreas, para os animais cavernícolas isso já fica bem mais difícil, graças a essas dificuldades de dispersão que esses animais enfrentam. E somado a isso, esses animais troglóbios normalmente eles apresentam uma baixa plasticidade fisiológica. E além disso, eles possuem também baixas taxas reprodutivas e uma maturação e um crescimento lento. E graças a isso, as adaptações evolutivas também acabam se tornando mais lentas. Então, um animal, além de não conseguir se dispersar, ele não vai conseguir se adaptar fisiologicamente àquele ambiente graças a uma plasticidade que ele pode possuir, e também não vai conseguir se adaptar a essas variações climáticas graças a uma adaptação evolutiva, porque esses animais não conseguem ter taxas de adaptação evolutivas rápidas o suficiente para conseguirem se adaptar a essas mudanças climáticas. Então, pensando em tudo isso que foi falado agora, as cavernas, por conta das mudanças climáticas que afetam os ambientes cavernícolas, podem acabar se tornando armadilhas para os animais que vivem lá dentro, principalmente os animais troglóbios. Então a gente já falou como os ambientes cavernícolas podem ser afetados pelas mudanças climáticas e como os animais que vivem lá dentro podem sentir esses efeitos. Mas por que isso tudo é importante? Por que as cavernas elas precisam estar nessas discussões sobre as mudanças climáticas? Bom, a primeira coisa mais básica é que as cavernas apresentam uma grande biodiversidade. As cavernas podem ser lares de diversos tipos de animais, desde invertebrados como insetos e aracnídeos, até mesmo a mamíferos como os morcegos. E esses animais eles podem inclusive realizar diversos serviços ecossistêmicos. Por exemplo, diversos animais que vivem dentro das cavernas, eles são parte de teias tróficas que se estendem para o exterior das cavernas também. Além disso, organismos cavernícolas podem participar de biorremediações e também ter uma importância biotecnológica. Além disso, as cavernas servem de abrigo para diversos tipos de morcegos e também algumas espécies de aves. E também nós não podemos deixar de fora a importância que esses ambientes têm na educação e na cultura da nossa comunidade. Dando um exemplo mais claro, se a gente retirar a água das calotas polares, cerca de 95% da água potável do mundo vem de ambientes subterrâneos. E cerca de 1/4 da população mundial depende dessa água. E diversos micro-organismos e invertebrados são muito importantes na manutenção da qualidade dessa água.
já que eles conseguem eliminar micro-organismos patógenos, como os vírus e bactérias, e também diminuir a concentração de contaminantes que podem existir nessa água. E um outro exemplo importante que a gente pode dar em relação a esses serviços ecossistêmicos são os morcegos. Muitas espécies de morcegos são polinizadores e dispersores de semente. Inclusive, eles podem ser polinizadores de várias espécies que são de importância econômica para o nosso país, no setor agrícola. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês a importância desses ambientes subterrâneos e o quanto eles podem estar sendo ameaçados graças às mudanças climáticas. E é importante salientar que, infelizmente, esses ambientes subterrâneos ficaram de fora das agendas de combate às mudanças climáticas, mesmo que esses tipos de ambiente cubram mais de 19% da superfície global. E apenas 6,9% desses ambientes subterrâneos estão inseridos em áreas protegidas. Esse ano de 2021 marca o ano das cavernas e do karst. E é importante ressaltar que é necessário incluir esses ambientes cavernícolas dentro das agendas de combate às mudanças climáticas, já que são ambientes extremamente ricos e que infelizmente estão sob risco graças às mudanças climáticas que estão afetando diversos tipos de ambientes, inclusive esses ambientes subterrâneos. E um outro ponto importante é que o efeito das mudanças climáticas sobre os ambientes cavernícolas ainda é muito pouco conhecido. Então é necessário ainda muito mais estudos e muito mais debate a respeito desse tema para a gente conseguir tomar decisões mais acertadas no combate às mudanças climáticas e na proteção dos ambientes cavernícolas. E é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e muito obrigado.
É isso, pessoal. Chegou ao fim o nosso terceiro dia de palestras do Ecofórum. Parabéns a todos os palestrantes e obrigada novamente a todo mundo que está participando aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês amanhã para mais um ciclo de palestras do Ecofórum. Até mais e boa noite.